Vinícius, eu vou começar uma apresentação sobre a ditadura militar e o governo de Castelo Branco. Vou começar falando sobre a ditadura, que foi um regime instaurado em 1º de abril de 1964 e durou até 15 de março de 1985. O evento ele ficou conhecido como Golpe Militar de 64, onde João Goulart ele foi deposto ao golpe. João Goulart ele decidiu se refugiar no Uruguai e no dia seguinte os militares tomaram o governo. E em 1964, dia 31 de março, os militares tomaram o governo do país. E dia 1º de abril de 1964 começou o governo de Castelo Branco. Humberto de Alencar Castelo Branco. Quem foi ele? Ele foi um dos articuladores do golpe de 64. Ele nasceu no Ceará em 1897 e faleceu em 1967 num acidente aéreo. Castelo Branco era general militar e foi o primeiro presidente sob o comando da ditadura militar. Ele autorizou a existência de 2 partidos políticos, o MDB e o Arena, medida que começou a se chamar de bipartismo. Como que foi o governo de Castelo Branco? Foi um governo autoritário, que retirou muitos direitos dos cidadãos e que também limitou o direito de greve, estabeleceu que a eleição para presidente seria por voto indireto e permitiu a pena de morte em caso de crime contra a segurança. Agora eu vou falar um pouco sobre o golpe de 64, que se iniciou com um pré-golpe dia 20 de março, quando o Marechal Castelo Branco manda mensagem reservada a oficiais das Forças Armadas advertindo para o perigo comunista, que estaria contido em medidas assinadas dias antes pelo presidente João Goulart, como a nacionalização das refinarias particulares de petróleo e desapropriação de terras. Depois disso daí, aconteceu o golpe dia 31 de março, quando o general Olímpio Mourão Filho, um dos mais exaltados militares e comandante da 4ª Região Militar em 1º Juiz de Fora, na Zona da Mata, dispara telefonemas para outros militares anunciando que suas tropas estão nas ruas. Um clima de tensão tomava conta do país e o golpe se anunciava. Mourão Filho ordena que suas tropas sigam para o estado de Guanabara, atual cidade do Rio de Janeiro, onde estava João Goulart, com o objetivo de depor o presidente. As equipes do general são reforçadas por regimentos que saíram de Belo Horizonte e de São João del Rei. Goulart envia tropas do Rio para deter a revolta comandada por Mourão e tenta articular apoio militar entre os comandantes do exército, mas a iniciativa não é bem sucedida. Nas principais cidades brasileiras, especialmente em Belo Horizonte e São Paulo, tropas vão para as ruas esperando uma reação dos setores ligados à esquerda, o que não acontece. Dia 1º de abril, após as tropas do Rio de Janeiro aderirem aos militares golpistas, Goulart decide ir para Brasília. Sem condições de organizar uma resistência efetiva, vai para Porto Alegre, onde seu cunhado, o ex-governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, tentava articular uma reação ao golpe. Dia 2 de abril, desrespeitando a Constituição do país na época, já que Goulart se encontrava em território nacional, o presidente do Congresso, senador Auro de Moura Andrade, declara vaga a presidência e empossa interinamente no cargo o presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzilli. Em Porto Alegre, apesar dos apelos de Brizola, Goulart percebe que não há mais condições para uma reação ao golpe. Dia 4 de abril, Goulart deixa o Brasil e pede asilo no Uruguai. Por fim, dia 11 de abril, um Congresso Nacional, já reduzido com as primeiras cassações do regime militar, elege o Marechal Castelo Branco presidente da República. Eu vou falar sobre o aparato de repressão, tá? Vou começar explicando o que eram os atos institucionais. Eram normas de caráter constitucional decretadas pelos presidentes militares, aos quais deram tom de repressão durante os anos da ditadura. Vou explicar o ato institucional número 1. Ele tinha como objetivo justificar e legitimar o movimento golpista que havia disposto o presidente João Goulart. Tá? E aí que começaram as perseguições. Como consequência direta dos decretos, foi realizada uma grande quantidade de expurgos. Políticos foram cassados, juízes e outros servidores públicos foram exonerados, e inúmeros outros civis foram perseguidos.
tá? E diziam que o ato institucional, ele tinha um prazo de validade, de atuação, né? Que ia ser de 31 de janeiro de 1966, e isso dava uma esperança para aqueles que acreditavam que o Brasil retomaria o caminho de volta à democracia. Porém, isso não aconteceu, e aqui a gente vem com o ato institucional número 2, que representou a resposta do governo Castelo Branco, aqueles que exigiam o endurecimento do regime. Logo após, em 1966, foi decretado o ato institucional número 3. Tá? Ele foi decretado em fevereiro e esse ato estipulou no país um sistema bipartidário e extinguiu os antigos partidos, criados 2 novos. A Aliança Renovadora Nacional, aqui, a Arena, do Partido do Apoio do Regime, e o Movimento Democrático Brasileiro, BDB. Tá? Era entendido como oposição consentida. E durante o governo Castelo Branco também foi baixado o ato institucional número 4. Ele decretou a redação de uma nova Constituição para o Brasil em 67. A gente tem o ato institucional número 5, onde a ditadura ela ganhou mais resistência ainda, mais poder do poder executivo, ou no caso, o presidente. Tá? Ele tinha agora como cassar mandatos, decretar prisão e aposentar compulsoriamente. E isso tudo agora era tudo legalmente, tá? A gente tem aqui como o ato institucional número 5 foi 68, tortura e morte. A gente pode citar a morte de Valdemir Insoli, que foi o jornalista do canal Cultura. Ele fazia críticas ao governo, mas ele foi torturado, e o que foi noticiado é que ele se suicidou. Aqui tem a LSN, a Lei de Segurança Nacional. Ela vai transformar qualquer ação política contra o governo, ou seja, um crime político, quem julga o Poder Executivo, porque fere o nacional e não o público. E a gente também tem a Lei Falcão, que é a campanha eleitoral do Legislativo, que só pode trazer informação sobre a identificação do candidato. A economia no governo de Castelo Branco ficou marcada pela política da austeridade, que tinha como objetivo primordial o controle e a redução da inflação no Brasil, além de combater o endividamento público. Para alcançar esse propósito, ele criou o Plano de Ação Econômico do Governo, que procurava reduzir o endividamento a partir do controle de gastos, reajustes salariais que afetavam o trabalhador e reajustes anuais que sempre menores do que a inflação do ano anterior, que seria a redução dos direitos trabalhistas, e também visava atender o interesse do grande empresariado. Isso fez com que a inflação caísse em 1965. Outra medida criada foi o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que facilitava a demissão de funcionários, e a lei foi decretada por Castelo Branco, visando a prorrogativa do poder dado pelo AI-2. Outra lei criada para combater a inflação foi a Lei de Greve, que estipulava determinadas complicações para a realização das manifestações, impossibilitando que elas ocorressem. Oi gente, tudo bem? Eu fiz aqui uma espécie de mapa mental para a gente entender melhor o que foi os anos de chumbo. Bom, vamos começar aqui na origem do nome. Basicamente, a origem do nome foi dada por um filme alemão, que traduzido ele se chama Anos de Chumbo. Eu vou contar a história dele mais ou menos para vocês entenderem o porquê que deu origem a esse nome no Brasil, já que esse filme é alemão. Bom, o filme narra a história de 2 irmãs alemãs criadas na Alemanha Ocidental que se afastam da rígida educação recebida pelos pais e descobrem a liberdade através do engajamento político. Uma se torna membro da organização armada de esquerda fração do Exército Vermelho e uma ela encontra um meio de lutar por um mundo melhor no mundo do jornalismo. A expressão era perfeita para descrever a situação pela qual passavam alguns países naquele momento. Afinal, o chumbo ele pode fazer referência tanto a algo pesado e difícil de suportar, como remeter a balas, revólveres, metralhadoras e essas coisas. No Brasil, o termo anos de chumbo foi usado para descrever um período específico do regime militar, que inicia em 1968 com o ato institucional número 5, que já foi dito aqui, até o final do governo Médici, em março de 1974.
Bom, tudo começou com Emily Médici. Ele era membro da chamada linha dura das Forças Armadas, favorável ao aumento dos métodos repressivos e antidemocráticos. Médici foi eleito para substituir Costa e Silva, que acabou falecendo, e quem a elegeu foi a junta militar, que governava o país. Médici ele governou o país no período denominado Milagre Econômico, como já foi dito aqui. Eu vou só relembrar que foi quando os produtos comercializados brasileiros foram se valorizando, fazendo com que o PIB do país crescesse. Bom, para termos uma noção do que foi todo esse milagre econômico, atualmente só a China conseguiu chegar perto. Bom, eu vou falar aqui agora algumas características dos anos de chumbo. Bom, com todo esse crescimento, grande parte do seu mandato foi caracterizado pela estabilidade econômica, que ajudou o governo a alienar a população. Esta era feita da seguinte forma: o regime a todo momento tentava mostrar um país próspero, forte e progressista. Por outro lado, o governo era mais duro e repressivo de todo o ciclo do regime militar, onde a repressão da oposição armada cresceu como nunca. A censura de todos os meios de comunicação foram feitas. Então, foi censura de revistas, livros, jornais, peças de teatros, música, entre outras coisas. E o resultado disso, claro, foi uma tortura de muitos professores, políticos, músicos, artistas em geral, que ia contra a este regime militar. Bom, o que foi a reação da população sobre tudo isso? Deixando os militares um pouco de lado, falando da resistência civil a esse regime, podemos citar o surgimento da guerrilha rural, que ela fazia parte do PCdoB, que optou pela separação e escolheu engajar-se na luta armada contra o regime ditatorial. Essa luta começou na parte mais remota do Brasil, e a partir dali começaria uma ofensiva aos grandes centros. Tal grupo armado ficou conhecida como Guerreira Araguaia, e posteriormente eles foram reprimidos pelos governos, seus participantes presos ou mortos. Muitos desses revoltosos foram capturados pela identidade DOI-CODE, que a sigla significa Destacamento de Operações e Informações e Centro de Informações de Defesa Interna, o principal centro de investigação e repressão utilizado pelo governo militar nos anos de chumbo. Em sua sede, muitos presos políticos foram violentados, torturados e até mesmo mortos, jogados em valas e registrados como desaparecidos em uma tentativa de limpar todo o trabalho sujo que o regime militar fez. Bom, esse foi um mapa mental sobre os anos de chumbo, e agora a gente vai fazer uma revisão, uma conclusão de tudo o que foi dito nessa videoaula. Irei dar uma breve conclusão sobre o mandato e governo de Castelo Branco, que foi durante os anos de 1964 e 1967. Quem foi Castelo Branco? Nasceu em Fortaleza, Ceará, ingressou na escola militar, participou da Revolução de 30 e na década de 50 ele era chefe do Estado-Maior do Exército, e tinha seus ideais sociopolíticos, censura e publicidade, ou seja, ele era uma pessoa bastante estudada, e tinha os ideais da ditadura militar. Como foi seu governo? Assumiu a presidência da República em 11 de abril de 1964, após o término do mandato de João Goulart, eleito pelo Congresso através de eleições indiretas. Principais objetivos, através da intervenção militar, que era o Estado-nação, que manipulava a economia e a sociedade. O primeiro era acabar com os ideais nacionalistas. Segundo, projeto das reformas de base de João Goulart. E terceiro, implantação da ditadura militar através de atos institucionais. Medidas de seu governo: promulgação do ato institucional, e através também do apoio econômico e político militar dos Estados Unidos. Fatos de seu governo: início do ato institucional número 1, e o ato institucional número 2, que houve o bipartidarismo, que era Arena versus PDB, que era oposição. E logo após, em 1966, o ato institucional número 3. E o panorama econômico foi através do PAEG, onde era a política, plano de ação do econômico do governo, que era promover as reformas tributárias,
diminuição de desequilíbrios dos regionais, né, e a estruturação do sistema financeiro nacional, através de arroxo salarial, que era a estabilização dos preços, né, a política monetária, que era a baixa emoção de moeda, a modificação na estrutura tributária, onde os impostos indiretos foram elevados e direitos reduzidos, né, sendo assim protegendo a concentração de renda. Bom, seu mandato também foi marcado pelas violências, né, contra os opositores de seus regimes, implantou o aparato repressor dos anos de chumbo, né, e punia aqueles que consideravam seu regime militar, né, ruim, e foi sucedido por Costa Silva. Desde já, obrigado. Os anos de chumbo, né, e punia aqueles que consideravam seu regime militar, né, ruim, e foi sucedido por Costa Silva. Desde já, obrigado.